ao vivo, inclusive com a live, né, transmitindo ao vivo aqui pela Tropical FM e também via live, né? Então agora estamos ao vivo também, né? E temos a grata satisfação da presença do Paulo Brandt, né, que foi vereador no tempo que Quatro Pontos era distrito de Rondon, né? E o Marco Antônio Vickert, né, que também era vereador. Na verdade, foram os dois últimos vereadores de Quatro Pontos por Marechal Cândido Rondon. E a gente vai pedir licença aí para tirar a máscara, que fica um pouco melhor para a gente falar. Temos um distanciamento dentro do padrão, exigido, né, que é 1 metro, 1,5 metro, né, que dá a distância mais ou menos aproximadamente aqui entre nós. Aqui, eu acho que a maioria também já foi vacinado, né? Eu, pelo menos, já recebi a primeira, o Paulo deve ter recebido também, já as duas, né? Então, já estamos um pouco mais tranquilos. O Max também, né? Então, né, estamos imunizados aí, né? Quase 100%, né, Max? Isso. Nosso bom dia aos nossos entrevistados, aos nossos convidados, né? Dar um alô aí para a live, para os ouvintes que estão também assistindo pela live, né? E a gente vai conversar com o Paulo Brandt e o Marco Antônio Vickert. Atualmente, Paulo Brandt é vereador, né? Paulo que já foi prefeito, aliás, é secretário, né? Foi vereador também, secretário. Aliás, ocupou praticamente todos os cargos, né, que tem possibilidade no município. Prefeito, foi aviação e obras, agora na finanças. O Max, que foi vereador também, por Marechal, foi vereador por Quatro Pontos várias vezes, secretário já na terceira vez, né? Secretário, segunda vez na saúde. E inclusive, né, um destaque interessante, que é bom a gente frisar, que o Max, né, nasceu em Quatro Pontos, é isso, Max? Sou quatro-pontense, Nato. Bom dia, Max. Bom dia, Alfonso. Bom dia a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Eu realmente tive o prazer e a alegria de nascer aqui em Quatro Pontos em 1961. Dia 20 de outubro, às 15 para as 10, nasceu mais um pequeno Vickert lá na família Vickert, né? Muito bem. E além disso, ainda cidadão, né? Como você falou, né? Mais uma vez, cidadão honorário de Quatro Pontos, né? Conferido pela Câmara de Vereadores já há um bom tempo, né? Em virtude de também ter feito parte da comissão emancipativa, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. E o Paulo Brandt, nosso bom dia, Paulo, também, cidadão. Bom dia, Afonso, bom dia aos ouvintes da Tropical. É uma satisfação estar aqui junto aí nessa programação. E é importante, na verdade, como apresentação, na verdade, meu pai veio aqui em 65, na época nós pertencíamos no Rio Grande do Sul a São Luís Gonzaga, e depois, quando nós estamos depois, aí emancipou São Nicolau e aí Pirapó, que é o lugar onde eu nasci, aí pertencia a São Nicolau. E uns anos depois, acho que foi 4 anos antes de nós aqui, emancipou Pirapó, até com satisfação hoje. O meu sobrinho lá, filho da minha irmã, é prefeito lá pela segunda vez já. Ah, que legal. Então foi vice-prefeito 3 vezes, né? Então, na verdade, tem umas histórias assim muito interessantes aí, principalmente no lugar, só que chama muita atenção e é uma preocupação também, eu acho que nossa, principalmente no Rio Grande do Sul, que os municípios encolheram, principalmente com a população. Pirapó, na verdade, quando emancipou, tinha 7.500 habitantes e hoje tem 3.500 habitantes. Caramba! É uma regressão, a verdade é que não tem indústria, né? Então lá estão fazendo um trabalho, principalmente questão de ligação de asfalto, mas é uma história. Então meu pai aqui, na verdade, entrou em 65, aí nós morávamos aqui na saída do Morro Sarandi. Então eu acho que eu tinha 15 anos na época, né? Então a gente já chegou meio garotão aí, né? E lá no Rio Grande vocês trabalhavam na agricultura? Na agricultura, e aqui também, né? Criava suíno, e meu pai sempre foi agricultor. Depois você foi caminhoneiro também? Daí em 73 eu fui ser caminhoneiro. Fui caminhoneiro até 79. No meio disso já eu comecei a mexer com transporte de leite. Aí foi 30 anos e 6 meses mexer com transporte de leite aqui na região de Macharrondão. Aqui em Quatro Pontos eu já tinha mais para o lado de Macharrondão, Margarida. Sudicop. Era, na verdade, a época primeiro era Rainha, que era do finado Írio. Puxava para a Rainha já. A Rainha naquela época, sim. O Bender também puxava para... Puxava, aqui tinha vários leiteiros aqui. Eu mesmo puxei, eu acho que uns 7 anos, depois sempre tive um funcionário, né? Mas, e aí a questão de entrar na política foi uma casualidade, né? Por convite na época do Imar para ser subprefeito, então é uma história aí que vem... Muita história para contar, né? Sim. Com certeza. Muito bem. Max, falar um pouco também da sua... Você que nasceu aqui, é quatro-pontense, né? Seus pais vieram que ano aqui para Quatro Pontos?
O pai veio em 51, ele e o avô, né, falecido Kunstler, vieram comprar terra. E em 53, dia 23 de abril, vieram de mudança. 14 dias de mudança de Novo Hamburgo até Quatro Pontos. É uma história assim que choveu bastante, então eles trouxeram uma vaca junto, né, já para ter um começozinho. Eu volta também precisava descarregar, atolavam e comecemos no meio do mato, né, o pai e a mãe, né, e nós tivemos seria um único filho gaúcho, né, que a mãe com 7 meses, né, perdeu ele, né, na época não tinha recurso, né, e todos os meus irmãos, né, que eu sou o mais novo dos 5 irmãos, né, nasceram aqui em Quatro Pontos, e daí temos uma irmã ainda, né, que é a Vera, né. Olha só, na verdade, muitos pioneiros aqui que vieram para Quatro Pontos vieram mais ali da região de Cerro Largo, Criciúmal, aquela região de Roque Gonzalez, Pirapó, São Nicolau, Três Passos, exato, né? E engraçado que vieram lá de Novo Hamburgo, capital, né? Para você ter uma ideia, Alfonso, você vê na época, eles vieram de avião até Cascavel. O aeroportozinho de Cascavel era chão batido ainda, né? E daí o pessoal do Willy Bart, né? Tinha uma equipe lá que foi buscar eles lá para eles adquirir as terras aí, né? Então é uma história assim que de muita luta. Meu pai trabalhava de ferreiro no Rio Grande do Sul e minha mãe trabalhava de zeladora numa casa lá, né? Então eles assim saíram com coragem e fé de realmente encarar o sertão. Então eu admiro muito esses pioneiros, por isso eu valorizo muito esses que estão aqui ainda, principalmente hoje dentro da Secretaria de Saúde, porque tudo, se hoje Quatro Pontos é bonito graças a essas famílias que tiveram coragem, assim como seu pai, falecido pai teu também, né, que vieram aí também em 51 já, né, os 52. Então são histórias assim muito bonitas e eu sempre digo, nós filhos do seu Edvino e da dona Tília, que está viva hoje com 90 anos ainda, né? E graças a Deus está bem. Nós temos muito a agradecer aos nossos pais, né? Porque se nós hoje já temos uma vida melhor, graças a eles. E o pai foi uma pessoa assim que teve sempre uma visão muito grande comunitária. Ele sempre ajudava clube, escola, igreja, então ele sempre estava envolvido e eu peguei um pouco de herança disso, porque quando eu era muito guri já, eu na escola, até uma história que eu faço até questão de contar, pena que o seu Guebardo não está mais aí também, mas quebrava um vidro, não era a prefeitura que ia lá arrumar, eu tirava a medida, ia lá no seu Guebardo, ele chamava o seu Rodan, ele cortava o vidro, me dava a massinha e me entregava para eu colocar. Eu falava, seu Guebardo, quanto custa? Não, quando é para a escola a gente não cobra, né? Poxa. Então são histórias bonitas. Então, pena que esse espírito comunitário muitas vezes se perde. Hoje, muitas vezes, as pessoas não pensam o que eu posso fazer por meu município. Muitas vezes só pensam o que eu posso sugar do meu município. O que o município pode fazer por mim, né? Isso, e antigamente não, as pessoas eram mais unidas, elas queriam ver a coisa ir para frente, né? Então são histórias muito bonitas. Bem, e quando o seu Edvino Vickert veio para cá para morar aqui, foram logo lá na linha Teresa, onde é que eles moravam até pouco tempo? Sim, eles foram morar no interior. Na beira do Rio Jerônimo, né? Que é o afluente do Rio Quatro Pontos, né? Seria um pouco para cima. Isso, então eles fizeram uma casinha, chão batido, né? As telhas eram aquelas de madeira, né? Que fizeram, eles mesmos fizeram, né? E na época o Otto Grins já morava lá. Então em 51, quando o pai comprou as terras, o pai deixou um dinheirinho para o seu Otto para em 52 derrubar um alqueire de mato para ele e plantar milho. Então, quando o pai veio em abril, então já tinha um milho no meio do fumo brava, metade dos macaquinhos já tinham comido, mas era a primeira colheita dele, então, que o seu Otto Grins, na época, fez para ele, né? Que legal, são histórias, né? Muito interessante. E quantos irmãos vocês são na sua família? Nós somos 6, né? 6 irmãos. Somos 5 irmãos, 5 homens e uma moça, né? A Vera, né? Isso, com certeza. Bem, vamos falar um pouco, então, do tempo da vereança lá por Rondon, né? Vocês se elegeram vereador por Marechal, né? E com certeza naquele tempo as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje, né? Quatro Pontos. Eu vi antes fora do ar a gente comentando aqui, né? A respeito da arrecadação de Quatro Pontos, que já era significativa naquele tempo. Tinha a Companhia Lourens, tinha o comércio aqui e tal, já era um dos distritos mais fortes de Rondon. É isso, Paulo? Uhum. Na verdade, o seguinte, voltando um pouquinho na história, né, nós, quando nós viemos em 65, já tinha bastante aberto aqui, né, mas ainda, só indo para São José, era puro mato. Eu me lembro, uma vez eu fui de bicicleta para São José, né, e aí murchou um pneu numa altura, assim, uma historiazinha, né, daí eu cheguei numa casa do seu Miller,
e só tinha uma vovozinha, né? E naquele tempo nós tínhamos uma dificuldade, onde nós se criamos lá na Pirapó, praticamente era tudo, 80% era origem brasileira, né? Italianos. Todos nós éramos brasileiros, mas de origem, né? E aí lá não se falava o alemão praticamente. Então nós viemos aqui em 65, nós tínhamos uma dificuldade quando vinha na igreja, todo mundo falava em alemão e nós falávamos só português. Mas a gente foi aprendendo, né? Você me lembra muito bem que então furou um pneu e eu tinha que pedir uma bomba para encher o pneu da bicicleta. Aí a vovó falou que não entendia o que eu queria, né? Porque só ela estava em casa. Aí eu mostrei, fui no pneu, mostrei, mas são umas historiazinhas do começo, a dificuldade, mas já era melhor naquele tempo. Meu pai entrou aqui na chácara, aqui embaixo, onde era antigamente morava o Bruno Gottsli, antigamente, aí o meu pai comprou naquela época, comprou mais uma areazinha aí para baixo. Já foi um pouco mais fácil naquele tempo, né? Nós éramos em 8 irmãos, na família ficou 3 que ficaram no Rio Grande do Sul, que já eram casados, né? Então, nós éramos 3 moças e 5 homens, né? Então, era uma família relativamente grandinha, né? Então, o resto veio junto para cá, né? Claro que hoje já tenho uma irmã e um irmão, os mais velhos, falecidos no Rio Grande do Sul. Mas foi uma época boa, principalmente daí quando, em 85, quando o Irmar teve aquela transição, que naquela época era a faixa de fronteira, era nomeado o prefeito, militar, né? Aí, em 85, foi um mandato tampão do Irmar. Foi 3 anos. Aí, quando fui convidado para ser subprefeito, acho que foi em fevereiro, março, no começo do governo, naquele tempo eu tinha, o Marcos chegou a ser também depois subprefeito, e eu via, principalmente assim, que o pessoal lá não pedia as coisas, e pelo potencial que nós tínhamos, e eu, por aquilo, era um desafio para mim ajudar a comunidade, né? E aí a gente conseguiu, naquela época, eu me lembro, a primeira inauguração foi aquele postinho de saúde velho que tem hoje, na área da escola ainda, que o pessoal usa. Que tinha o nome do Balenciffer, né? Pedro Balenciffer. Aí, o que nós fazíamos? Nós tínhamos 2 médicos que vinham aqui. Eu me lembro, eu tinha uma FMI Preto, a gente pegava os médicos e você levava nos doentes no interior, né? Então, pegava a minha caminhonete, levava. Então, era o que a gente tinha, um saláriozinho como subprefeito, né? E, na verdade, aí, com a luta junto com a comunidade, e eu não esqueço, Marcos, uma coisa, né? Naquele tempo você já falou espírito comunitário. Uma vez tinha uma Dona Maria, que ela estava meio aí, a esmo por aqui, e eu me lembro do seu Lindolfo Kist. Aí ele falou, não, se vocês quiserem fazer uma casinha aqui no Potreiro, na Baixada ali, vocês podem fazer. E a gente começou a arrecadar um material tal e coisa, e eu me lembro que eu conversei com o Marcos, mas falou, não, vou te ajudar a fazer isso aí. Nós fizemos, ela foi morar, fizemos um banheirinho fora, assim, né? E são umas coisas assim que marcou, né? Aquele quando ele falou do espírito comunitário, mas principalmente a questão do seu prefeito. Foi uma luta que eu tive, até os outros subprefeitos, nós fazíamos uma reunião por mês, reclamavam que as máquinas só vinham para 4 pontos. E a gente conseguiu aquela vez, como subprefeito, foi aquela explosão depois, aquele ginásio de esportes, Paulinho Hoffmann lá, e também 40 quadras de asfalto foi feito dentro do perímetro urbano. Então, na verdade, foi desenvolvendo isso ali. E eu me lembro muito bem quando depois, eu não tinha intenção de ser vereador e nada, né? Era como subprefeito para mostrar que podia trazer as coisas para a comunidade. Mas aí quando a gente foi, na época fomos candidato a vereador, eu e o Max, e a gente tinha uns parâmetros junto à Câmara de Vereadores de Rondão, na época, em 87 por aí, quando fui candidato, o Max também, em 88 a gente assumiu. Nós fizemos um levantamento, o município de 4 pontos, o distrito na época, representava em torno de 8%, arrecadava em todo o município de Marechal Rondon, com Mercedes, Pato, Interrio junto, né? Então a gente via que nós tínhamos um potencial. Por isso que antigamente, eu acho que em 62 teve um movimento uma vez também. Mas aí começou aquele movimento de criar corpo, me lembro, né, Marcos? Foi uma luta, aquilo ali. Então, porque nós sabíamos que nós era autossustentável, né? Principalmente pela estrutura e nós, geograficamente, nós estávamos muito bem colocados aqui. Então, foi uma história ali, como eu sou prefeito, depois, aí tu sabe, política é o seguinte, você faz um trabalho, aí vem a pressão dos políticos superiores, você tem que ser candidato, você tem que ser... Eu lutei bastante. Eu não queria, né? Principalmente tinha feito meu trabalho, né? Que tinha minhas coisas também para fazer, mas aí a gente foi candidato, e na época eu e o Max, né? E aí só que eles usam muitas vezes de malandragem, o Max sabe disso. Aí você é candidato, como eu e o Max aqui, só que entrou um monte de penetra, que tinha ligações políticas aqui. E eu me lembro uma vez, quando foi candidato Ulisses e o Wieland,
eles com 900 e tantos votos ficaram na suplência, né? Então era muito difícil, que o povo estava muito ligado a Marechal. E eu me lembro aquele tempo, entrou aqui o Áureo Martini, o Alcino Bisdorf, Jacó Follmann, eu não sei quem mais, e começou a dividir, então a gente teve que buscar fora. Na época, eu em Rondão, né, pela amizade que eu tinha com o pessoal da aviação, eu fiz 205 votos no município de Rondão. Município, na época, nós distrito, mas que pertencia a Rondão, né? Então foi a sorte, senão a gente nem se elegia naquela época. O Marcos também teve... É como o Sarandi hoje, né? Os vereadores de lá, se não fizer 1.000 e poucos votos, não se elege, né? Sim, 1.500, então, 1.600 não votos. se elege. O povo, ele tem que ser um pouquinho mais bairrista, eu sempre digo. É isso aí que aconteceu. Mas graças a Deus, aí depois começou o movimento de emancipação. Com certeza. Muito bem, Max, e a tua história, como na época chamava subprefeito, eu lembro que um dos primeiros subprefeitos era o seu José Ricardo Stenzel, né? O pai do Reinhard, pai do Lúcio, né? Do Bruninho. Foi o primeiro subprefeito, ele morava lá na colônia ainda. Depois foi o seu Orlando Schitz. Né? Depois, ali para frente, eu não lembro mais. O seu Rucaber também foi. O Rucaber foi vereador, acho também. Não sei se chegou a vereador, mas... O Cido Zimmer foi. O Cido foi. Foi depois de mim. Foi depois de mim. Era chamado de subprefeito, era administrador local, né? Sim. Conduzia o que precisava fazer e tal. Eu na época eu saí candidato a vereador, como disse o Paulo, né? E a gente fez uma votação boa. Eu, na verdade, também não tinha pretensões nenhuma de ser candidato. Mas, na época, o falecido Verno Ivo Lampo e o falecido Verno Scherer, né? E eles vieram lá na casa do meu falecido pai, né? Vieram lá e... Nossa, seu Vicar, nós precisamos ter um menino aí para sair candidato. Nós andamos fazendo umas pesquisazinhas, conversando com a população. Ele é um menino que tem chance de se eleger. E eu tinha um movimento... Fui 3 anos presidente do Grêmio Estudantil, então tive assim um acesso muito grande com a gurizada, né, com a juventude. E na época, então, até de noite, o meu pai sentou no meu lado, nunca mais me esqueço isso. Daí ele falou: Pia, se você quiser ir, eu te apoio. Né? Eu acho que nós precisamos colocar pessoas que têm interesse de ajudar nosso lugar. E daí outro dia peguei minha bicicletinha, passei no Verno Ivo Lampo, falei: Verno, então eu vou ter que me inscrever no partido, né, porque precisava ter um partido para ser candidato, né? Daí eu me inscrevi no partido e nunca troquei, eles trocaram as siglas desse partido várias vezes, né? Mas eu nunca mudei, porque nunca me interessei em questão da sigla partidária, né? E daí saímos candidato, né? Eu sei, como disse o Paulo antes, né? Então veio mais gente aí, né? O Áureo Martini, na época, trabalhava com o Ilmar já, como ação social, então até Fordacera deram o foro para o clube, sabe, eu sei que foi assim um trabalho assim que realmente, e Fordacera foi a urna que realmente me chamou a atenção, que fui o mais votado, né? Fiz 99 votos na época, na comunidade Fordacera, tinha muito eleitor na época, hoje não tem mais nem a metade disso, né, Paulo? Mais 300 eleitores, né? Isso, então era muito bom. E daí eu fiz 858 votos, fiz 158 votos em Marechal, vamos por fora, dei 4 pontos. Inclusive até aconteceu uma história assim, por isso eu sempre digo, eu sou um cara de muita sorte, muitas vezes também, né? A primeira urna, que na época era no papel ainda, né? Primeiro voto que foi contado foi pro Dieter, na época, o prefeito que eu apoiava, né? E para vereador, para mim. E era de Porto Mendes, a urna de Porto Mendes, né? Então eu fiz em todos os distritos, na época, eu fiz voto. Por quê? Por causa do movimento estudantil. Então eu tinha muita amizade com os grêmios estudantis, né? De todo o município na época. E daí eu fiquei como segundo suplente na época, né? O Guido Herp, na última urna, ele passou de mim, ele fez no Jardim Ana Paula, 85 votos. Até hoje eu não entendi isso ainda. Né, mas foi uma coisa assim que me chamou muita atenção, não sei. Devia ter alguma ligação se realmente ele teve todos esses votos, né? Mas eu sei que eu fiquei como segundo suplente. Daí o Padeiro assumiu a Secretaria de Viação e Obras, o Guido assumiu, e depois daí eu fui nomeado como subprefeito. E daí nós fizemos nosso trabalho aqui interno, primeiro abastecedor comunitário, Paulo, que veio da Itaipu, veio na minha época, que está hoje funcionando ainda lá na comunidade da linha Mato Grosso. Está lá hoje ainda. Então a gente fez um trabalho e eu não me conformava, Alfonso, quando eu precisava de máquina, muitas vezes se levava o não. Né? E o nosso agricultor estava bem naquele auge de começar a fazer chiqueirão, alguma coisa já de aviário, para sadia e tal, e faltava máquina. E daí um certo dia sentei com o Celo,
Falei, Celo, você podia fazer um cálculo para nós, o que isso representava se nós fôssemos município, Quatro Pontos, Mercedes, ou Pato, Entre Rios, né? Ele falou, Marco, eu não tenho conta de fazer isso agora, né? Mas daqui uns dias eu te passo. Passou uns 10, 15 dias, ele me ligou. Aí eu fui lá, vi os números, realmente números que nem o Paulo falou, interessantes, realmente era uma arrecadação boa, o FPM era bom, porque até 10 mil habitantes era um índice só, né? Hoje já é diferente, hoje o nosso ICMS é bem maior do que o Fundo de Participação dos Municípios, né? FPM, né? E daí nós cheguei no Valdir, falei Valdir, assim, primeiro tinha ligado para o Werner falou, não, tem chance, só que vocês têm que provar que vocês têm 5 mil habitantes. E o Valdir tinha o escritóriozinho de contabilidade, e onde é que hoje a Sandra Brandt tem a farmácia, né? Cheguei lá e falei, Valdir, você tem o fax, você ia emprestar esse número para poder passar para o IBGE, para eles passar a certidão para nós, para ver quanto... Marco, mas para que você quer isso? Não, assim, mas eu vou fazer parte. Aí lá mesmo eu e o Valdir conversando, vamos convidar o Paulo é vereador, né? Precisamos unir todo mundo junto, começar unido, né? Daí já convidamos o Paulo já entrou em contato com o Gernote Quirinos, vamos colocar ele também, né? E daí o Newton Lang também se ofereceu, depois daí o César também, e aí começou a luta, né, Paulo? Foi uma luta aí de muita garra, e graças a Deus, Alfonso, viu? E a população, principalmente a população mais jovem, tem que lembrar disso, porque muitas vezes nós somos, principalmente eu e o Paulo, que estão mais tempo na política, nós somos muitas vezes taxados assim de meio raposão, né? Que nós já estamos muito tempo na política e tal. Mas se nós voltar para a história, não porque nós estamos hoje aqui, mas eu acho que nós deixamos nossas marcas, e marcas muito positivas para o lugar. Então, assim, foi uma luta grande, mas foi com muita coragem e com muita união. E, inclusive, depois da emancipação, tempo depois, né, essa comissão foi homenageada com o título de cidadão honorário, é isso? Sim, a Câmara fez essa homenagem para nós, né? Então nós temos o título de cidadão honorário, os 5 que fizeram parte da comissão, né? E só lembrando, os 5, né? Era o Valdir, o Paulo, o Newton, o César e eu. Né? Então foi uma equipe assim, e tinha algumas historinhas lindas. O Paulo já era um cara bem estabelecido, já tinha a linha de leite dele, já ganhava o dinheirinho dele, o Valdir já tinha, né, já era mais tranquilo, o Newton era gerente da Loures, eu era um cara mais quebradão, né? Então o que nós fazíamos? De repente precisava ir para Curitiba, né? E quem nos deu uma mão muito grande, o Paulo sabe disso, era o Rui Pires, né? Ele cuidou praticamente da parte de documentação na Assembleia. Então, de repente, ele ligava de tarde para o Paulo, ou para o Valdir, ou, né, para mim, ou para o Newton. Amanhã cedo... Pena que eu não avisei o Rui, eu converso com ele regularmente no WhatsApp. Foi um baita parceiro. Ele está lá em Guaratuba. E daí, de repente, vamos por 4 horas da tarde, ligava, amanhã cedo, 10 horas, nós precisamos tal documento da Assembleia. Daí nós se reunia, corria atrás, fazia uma vaquinha entre nós, hoje vai você. Pulava na princesinha, porque não tinha diário, não tinha nada. Então foi do nosso recurso, e depois no final também aí um monte de documentação, né, despesa aqui, despesa lá, e isso tem que ser registrado. Eu acho que sempre as pessoas que ajudam tem que ser lembrado, né? Foi o seu Zacarias, né, Franzer, que doou um boi, né, e fizemos um churrasco na comunidade católica, né? O seu O almoço. E o seu Claudino até se ofereceu para vender as fichas na época, né? Então, sim, teve um envolvimento muito legal. E muita gente, Alfonso, inclusive você fez parte também, ajudou de nós arrecadar as assinaturas. Acho que hoje pode contar, né? Porque se naquele tempo se contava, talvez ia dar problema, né? Eu morava naquela época, eu não tinha casa, eu fui morar em Rondon, né? Que tinha uma casa do BNH. E aí eu peguei uma lista, falei, não, eu quero uma lista dessa, e peguei a assinatura de bastante gente conhecida que era de Quatro Pontos, que morava aqui, tinha alguma coisa em Quatro Pontos ainda, morava em Rondon, trabalhava em Rondon. Peguei um monte de assinatura lá em Rondon também, porque senão talvez não ia passar. Isso. Foi uma luta, e conseguimos, né? Assim, 5 mil passou um pouco. E toda a comunidade, muita liderança hoje, que ocupam até cargos, já foram vereadores e tal, se envolveram na época, né, Paulo? Ajudaram para fazer isso, para fazer acontecer. Mas foi realmente uma história assim, muito bonita, e é uma história que tem que ser lembrada sempre. Não pelas pessoas que fizeram. Nós, na época, nós tínhamos um cargo político, eu e o Paulo, né? Então nós tínhamos a obrigação de realmente correr atrás. Mas o próprio Valdir, o próprio falecido Newton, né, foram pessoas que realmente se destacaram e nos ajudaram muito, principalmente o Valdir, né, a parte burocrática, né? Ele tinha lá o escritório, tinha todas as condições de nos auxiliar muito. Então foi muito legal isso aí. Com certeza. Muito bem, Paulo. Alguma coisa mais nessa
temporada assim, né, de emancipação, porque com certeza, na época eu era presidente do Clube Cultural e muitas reuniões saíam lá no Clube Cultural, né, quando envolvia um número maior de pessoas. E assim, que alguns detalhes que você lembra da emancipação. Eu me lembro, Marcos, quando falou do colégio, eu sempre digo, as pessoas, na verdade, do nada, muitas vezes não é fácil você chegar a um cargo. Eu, na verdade, quando a minha filha estudou nos colégios de 4 Pontos, ela estudou 9 anos aqui, eu fui presidente primeiro de primeira a quarta, fui 4 anos, depois fui da PM também, do colégio estadual. Eu fui presidente 7 anos e 2 anos, foi 9 anos que eu tinha envolvimento no colégio. E me lembro muito bem, né? Tem umas coisas esquisitas. Quando o Irmar veio fazer uma reunião, negócio desses asfalto, que era um projeto que tinha do Cura e do PRAM, na escola, então encheu de gente da comunidade, que todo mundo queria asfalto, porque tinha só essas 2 ruas que acesso à igreja e aqui a avenida. Encheu lá, e daí o Irmar falou, você como subprefeito vai ter que falar. Mas eu nunca tinha falado assim em público até ali, era no começo que eu tinha assumido, né? Mas eu tinha umas orientações, assim, como é que você tinha que se portar. E aí, então, firma o pezão na mesa, né, e o cotovelo, para não dar o tremelico, né. Aí eu falei foi o começo, a primeira vez que usei o microfone lá, né. Então foi, assim, umas histórias esquisitas, mas eu tive 9 anos dentro da diretoria da escola, e aquilo que o Marcos falou, naquele tempo, era tudo com promoção, tu não recebia nada, trocar fechadura, trocar telha. Então foi realmente uma história e tanta coisa que a gente não se lembra mais, tudo tem um começo. Então, na verdade, é por isso que você vai se destacando. Então eu sempre comento isso muito. A gente tem hoje uma certa deficiência com o jovem. O jovem normalmente ele não se interessa em política, mas como é importante, eu sempre digo que nós estamos passando. Aí precisa ter, né, pessoas jovens aí, né, realmente, que têm interesse e também se aprofundar na área política, né? Porque, na verdade, você sabe, né, Afonso, que tudo nesse Brasilzão aí passa na mão de político. Ou bem ou mal, mas passa na mão de político. Então é dessa forma que é feito. Mas graças a Deus aí, hoje a gente fica feliz da vida e pode ter certeza, Marcos. A história, ela é registrada, né? E fica isso aí. Tanta gente, principalmente, eu não posso esquecer que questão tu falou, né, Afonso? Você pegou a assinatura em Rondão, mas aqui dentro tinha muita gente também. E uma pessoa que foi essencial, que foi o Mário Kohler, não parece. Ele tinha uma motinha e ele ia em todas as linhas e trabalhou, trabalhou. Então, na verdade, mas tanta gente que a gente não lembra na hora, né? E a comissão, principalmente, tinha que ser 5 pessoas. E a nossa dificuldade, né, Max? Que, na verdade, nós éramos vereadores em Rondão, os outros municípios, na época, foi feito um projeto de lei lá e o Dieter ajudou, pessoal. Não me lembro o valor naquela época, mas é um valor até significado. Bom o valor. E nós não tínhamos, não sei por que cargas d'água não recebemos. Naquele também, a gente, o pessoal aqui dentro da comunidade ajudou muito, e com aquele almoço que foi feito, e tanta coisa, e nunca tivemos dificuldade, né? Então, cada uma vez o César pegava o carro dele, outra vez eu tinha não era Montana, era um Santana. Meio batidão, né? Eu sei que eu e o Valir uma vez, mas não tinha nem ar quente, né? Peguei um frio, isso é uma coisa que conta que nós ia em Curitiba, aí tu procurava, estava engavetado o projeto, quando era para sair o plebiscito. Então, são várias coisas. Eu me lembro do final da Aníbal Cury, uma vez que acho que nós estávamos em 5 lá. O projeto está engavetado, mas aonde que está? Daí era o Werner Wander e o Quirinos. Aí eles falaram, acho que está na gaveta do presidente, mas alguém daqui que mandou engavetar, não daqui. Deve ser de Rondão. E aí nós fomos de tarde, mas lembro muito bem, ele tinha 8 secretárias lá dentro, e ele era um cara baixinho, e aí ele sentava, tinha um tapete vermelho, e ele sentava numa cadeirinha, a cadeirinha girava assim, entrou, aí, deputado, aí o deputado falou, nós trouxemos, estavam os 2 deputados, trouxemos a comitiva de 4 Pontos, que eu não sei onde é que está o projeto de 4 Pontos aí para marcar o plebiscito, daí ele falou, olha, tem alguma coisa na minha gaveta, mas não tem problema. Ele falou, vamos tirar da gaveta aqui, vamos despachar já, meteu o carimbo e já saímos de lá com o projeto para marcar o plebiscito, né, na época, né? Então foi, na verdade, nada veio de graça, foi uma luta, a gente tinha que ter 24 horas, então realmente todas as pessoas aí colaboraram muito, principalmente, e está aí o resultado, né? Com certeza. Vamos dar um pequeno intervalo, né? Já a gente volta para falar sobre assuntos interessantes, né? Que a gente passou, né? O município
de Quatro Pontos, né? Não é o que é hoje de graça, né? Teve muito envolvimento, muitas pessoas se esforçaram, correram atrás, né? União, mesmo entre os partidos. Naquela época praticamente deixou-se de lado os partidos. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Você está acompanhando o quadro Pioneiros em Destaque. Histórias importantes que merecem ser contadas e revividas. Pioneiros em Destaque, na Tropical FM. Conectando gerações. Chegou o momento de você realizar aquele sonho de ter a sua casa própria. Pensando em te ajudar, a Ferragens Quatro Pontes oferece preço justo e qualidade no material de construção. Do piso ao teto, estamos dispostos a edificar a obra dos seus sonhos. Ferragens Quatro Pontes, a mais tradicional. Na Avenida Presidente Epitácio, telefone 3279-1055. Daynox é fábrica de tanques. Oferecemos também serviços de soldas em geral para agricultores. Temos à sua disposição um caminhão MUC para serviços pesados, podas de árvores, transportes de cargas e muito mais. Trabalho de qualidade, excelência e profissionalismo é aqui. Daynox, na Avenida Presidente Epitácio, telefone 3279-1701. Casa do Vidro. Trabalhamos com vidros temperados, esquadrias de alumínio, janelas, portas, blindex, box para banheiros e acabamentos em geral. A qualidade que sua casa ou obra precisam está aqui. Casa do Vidro. Pontualidade e profissionalismo. Na Rua Uruguaiana, esquina com a Rua 1º de Maio. Telefone 2036-0116 ou 98813-5500. Alô, você que quer dar uma repaginada na sua empresa. A Arte Sérgio realiza serviços incríveis em fachadas para o seu comércio. Trabalhamos também com brindes personalizados, como porta-bebidas, placas decorativas, troféus e comunicação visual em geral. Apresente sua ideia, que nós transformamos em realidade. Arte Sérgio, bom gosto e criatividade. No Parque Industrial em Quatro Pontes, Paraná. Telefone 45 99999 8636. Um dos maiores prazeres da vida é comer bem. E nesse assunto, a Pastel e Cia se destaca. Contamos com uma grande variedade em pastéis, lanches e porções deliciosas. Temos também aquele chopinho gelado, cervejas, refrigerantes e caipirinhas saborosas. Delivery de lanches no 99958-7383. Ligue, que levamos até você. Pastel e Cia, gastronomia ímpar à sua disposição. Na Tropical FM. Destaques da semana. Notícias, entrevistas e avisos. Muito bem, agora são 10h32. Vamos dar sequência a esse bate-papo que está interessante. Olha, está muito interessante. E eu vou fazer uma pergunta aqui, aí responde o Paulo ou o Max, tanto faz, né? Sobre qual a ajuda que Quatro Pontos teve de Rondon depois que se tornou município. Digamos, uma patrola, um caminhão, uma pá carregadeira, um ônibus. Veio alguma coisa de Rondon ou não veio? Bom, na época, Afonso, na verdade, eles deram uma patrolinha para nós como um empréstimo. Mas não veio nada, não. Uma patrolinha velha, que daí tu tinha que cuidar onde patrolava para não estar quebrando, que é tão velho que é, porque daí nós já tinha que, quando se criou o município, eu acho que ficou aí um meio ano e um caminhãozinho ficou um tempo aí, mas coisa velha, não tinha nada, né? Mas é interessante, depois a gente vai falar no primeiro dia e da coisa, né? Porque você entra lá, daí você tem que começar do zero, né? Mas zero, eu acho que a gente é na sequência, né, Afonso? Deve ter uma coisa. Então, na verdade, aí aquilo que o Max colocou para nós, a pessoa mais interessante nessa história tudo foi o Rui Pires, realmente. Mas o Rui, um dia a gente convidou ele para vir na Câmara, fazer uma homenagem para ele, mas ele é um cara tão discreto que ele não quer, ele quer trabalhar. Eu me lembro, um dia ele me ligou lá em casa, depois de meio-dia, e ele falou: Paulo, preciso ter uma dúvida aqui, negócio do alinhamento aqui do mapa, de 3 voltas. Ali ele tinha uma dúvida. Aí eu peguei aquele mapão assim, abri na cozinha e aí eu me deitei daquele mapa para ir riscando para passar para ele, né? Porque estava em cima do limite ali, você não saía ali, né? Então, na verdade, são umas coisas assim que marcou. Então, o Rui Pires, realmente, para nós, ele foi espetacular. Um dia a gente convidou para vir aqui, mas ele não... O Rui é um cara tão discreto que ele não quer saber de homenagem para ele, nada, né? É bem discretão. Com certeza, né? Muito importante a presença dele. Pena que eu não consegui falar com ele hoje cedo para avisar ele. Com certeza ele ouviria a rádio, que ele ouve, volta e meia, está ouvindo os nossos programas lá em
Piratuba, acho que ele está, né? Piratuba, ou Guaratuba, é no litoral. Ele mora... era assessor do deputado Fruits. Ele mora lá e acho que também aposentado, acho que ele está meio tranquilão lá. Tranquilo. Naquela época, por exemplo, foi daí estabelecido, vocês fizeram toda essa correria, a comissão, né? Fez todo esse trabalho para se tornar município. Aí foi feito o decreto. Isso foi decreto do governador, é isso? Ou da Assembleia? Foi do Álvaro Dias na época. Teve um decreto. Eu sei que isso foi assinado, o Hélio já era deputado estadual, o Werner era federal, então o Hélio continuou tocando o projeto. Mas eu acho que o Quirino estava. E o Quirino estava ainda como deputado, né? Então, mas quando o Werner se elegeu a federal, o Hélio é estadual, então o Hélio assumiu a parte do trabalho que ficou para trás do que o Werner estava fazendo por 4 pontos, entre Rios, Pato e Mercedes, que eram os 4 que na época se emancipou. Mas foi interessante, sim, e quem que assinou na época foi o governador Álvaro Dias. Foi o Álvaro Dias, esse decreto foi assinado dia 13 de setembro, por isso 13 de setembro é feriado aqui feriado, em Quatro Pontos. É o aniversário do município. 13 de setembro. E depois, no decreto, dizia que há referêndum do plebiscito, quer dizer, vai depender do plebiscito. Isso. Aí teria que fazer um plebiscito mais tarde. Acho que um ano depois, já acho que em 91. Não, é 89, 91. 91 foi feito. Saiu o plebiscito. Né, onde toda a comunidade foi votar, né? E deu, se não me engano, 93%, 94% que votou a favor, né? De Quatro Pontos ser município. E ainda teve um pequeno grupo, né, de... queiram ou não, 8% ou 9%, né? Sempre dá isso. Nós tivemos alguns probleminhas, né? Mas na época até a gente entendia. E hoje eles falam, bem, Marco, o quanto que a gente estava errado na época, né? Era a linha São João, no alto, aí mais pro lado da Guará, né? Porque eles estavam muito próximos de Marechal. Então eles talvez na época... Água Verde também. Isso, né? então eles acharam que era mais interessante eles ficar para lá. Mas isso foi 2 anos de administração em Quatro Pontos. Eu sei que conversava muito com o seu Livino Bax, com o seu Braulio Franzer, né? Com o pessoal. Falava, meu Deus do céu, Marco, que coisa boa que aconteceu, né? Então já, assim, 2 anos de administração, 4 pontos, eles já estavam muito contentes, né? Com certeza. E com relação ao plebiscito, né? A gente falou que deu mais de 90% a favor e tal. Depois disso, tinha que começar a trabalhar a questão de emancipar. Aliás, daí foi emancipado de vez, né? Daí foi emancipado. Daí valeu o decreto. Endossou, na verdade, o decreto. Daí correu-se atrás para começar a fazer uma união entre os partidos, a parte política, né, para eleger vereadores, para eleger prefeito. E como é que foi todo esse trâmite aí? Houve muitos diálogos para chegar ao consenso, na época eu diria, candidatura única? Eu gostaria até de colocar algumas coisinhas nesse sentido. Na época, talvez eu e o Paulo, porque nós vinha com uma rivalidade que se criou em Rondon, não em Quatro Pontos, que quem era democrata hoje e PMDB não podia se conversar. Mas, na verdade, quem dormiu na palha na época fui eu e o Paulo mesmo. Se nós dois tivéssemos falado, nós vamos ser candidato, ninguém tirava de nós, né? E também saía consenso. E nós tínhamos outro candidato que era da época do PFL e também tinha acertado tranquilamente com o Paulo também, né? Que era PMDB era o Verno Ivo Lampo. Mas infelizmente Deus o levou, né? E daí depois chegou então nesse trabalho do Rudinho. Eu sempre digo, o Rudinho foi um bom prefeito, né? Mas na emancipação, na criação do município, ele praticamente não se envolveu. Então ele ganhou a prefeitura de Quatro Pontos, dá para dizer assim, eu falo isso com muita tranquilidade, se eu falo para ele já sabe disso, ele ganhou ela de graça. Porque ele não se envolveu na época que realmente, eu acho que se fosse por mérito, seria eu e o Paulo, nós era vereador por Rondão, podia ter saído tranquilamente. Mas como tinha essa rivalidade muito grande por Rondão, aí de repente os caciques que estavam por trás de nós, lá, Hélio Rusch, Ademir Bier, eles não iam não querer fazer isso, né? Mas foi, depois daí o Paulo saiu, e eu tenho uma história que eu gostaria de até acrescentar, Alfonso. E no governo do Rudinho não conseguimos nenhum recurso a fundo perdido. Quando o Paulo foi prefeito, eu era presidente da Câmara. Um dia eu liguei para o Paulo, falei, Paulo, nós temos chance de buscar um recurso no Ministério da Cultura para construir uma casa de cultura. O Paulo prontamente falou, não, Marco, vamos atrás, se precisar fazer projeto, vamos fazer projeto e tal. Então, sabe, depois que o Paulo pegou a prefeitura,
a coisa começou a vir alguns recursos de fora, porque o Rudinho era muito fechado nesse sentido. E, claro, ele fez a parte administrativa, ele fez correto, começou o município com o pé no chão, e era mais fácil na época ser prefeito que hoje. Porque você não tinha, vamos supor, tua folha de pagamento era pequenininha, tua saúde era pequenininha, sabe? A tua aviação em obras era pequenininha, a casa de cultura não existia, a creche não existia. Então, todo o recurso que vinha, você, claro, daí fala, não, mas o Rudinho comprou a primeira patrola, o Rudinho fez a prefeitura, mas tinha mais dinheiro comparando contra hoje, porque não estava comprometido ainda, vamos supor, em funcionários, em obras, em estrutura. Porque hoje, na época, você ia na saúde e você tinha um postinhozinho de saúde. O Paulo, depois que foi prefeito, fez o posto de saúde, né? Daí a coisa começou a andar. Mas foi assim, coisas históricas. Inclusive, voltando para Marechal, nós já tinha passado do plebiscito, e daí o seu Walfred ia embora de 4 Pontos. Aí ele falou, Marcos, se eu não conseguir essa área aqui em cima, eu estou indo embora. Então, na época, nós corremos atrás e tal, reunimos a comunidade aqui, um monte de liderança, inclusive o teu sogro, na época, o José Krieger, foi junto com nós lá, para fazer número para o Dieter, na época, como prefeito, para não dizer não para nós. Então, o Valf está hoje aí também, graças à época do trabalho que a gente fez, eu como vereador na época, para que ele ficasse aqui. E hoje é uma indústria que arrecada, que produz, que emprega. Então, são coisas históricas, né? E com isso eu quero dizer que você sendo vereador, você pode fazer muito. Só ir atrás. Com certeza. Paulo, e a sua opinião, né, sobre essa implantação? No começo você fez parte de toda essa junção de esforços aí para unir a comunidade e ter um candidato único. Na verdade, eu dentro do grupo político do MDB na época, hoje novamente, né, foi uma resistência muito grande, que eu tinha as pessoas, eu me lembro do seu Finado Apio, o pessoal, aí tinha o Petros, o pessoal aí, eles não queriam de jeito nenhum, mas aí nós já tinha a mentalidade, porque a gente, como vereador, a gente vinha acompanhando isso, que não adianta você misturar na época de campanha a questão rivalidade política, que nós éramos um município novo, né? E na verdade, quando se criou esse consenso, foi difícil, mas no fim todo mundo a gente colocou para ele A mais B, que era muito melhor na campanha, e também porque se não fosse isso, esses consensos, nós não teríamos hoje onde é que nós estamos, porque, na verdade, sem royalties, que, na verdade, na época, talvez um pouquinho, se nós tivesse ou alguém ali forçado alguma coisa, por direito, nós devíamos ter um percentual de Marechal Rondão, que nós também fomos desmembrados, nós não fazíamos parte do lago, mas eu acho que, por justiça, Rondão tinha que ter dado, talvez, aí para nós 5% dos royalties, que era o correto, né? Mas, infelizmente... porque não era banhada pelo lago, né? Mas isso era uma questão que tinha que ter sido negociado com o Marechal Rondão. Mas tudo bem, mas graças a Deus o município, me lembro muito bem, quando depois da eleição, aí o seguinte, vou começar como? Aí na segunda-feira, me lembro muito bem. Aí eu me lembro que, não sei, eu tinha no bolso uns trocos, porque não tinha nada, tinha uma gavetinha daqueles de mercado, ou de salão de baile, que você puxava as notinhas, né? Separava. Aí o Rudinho botou lá não sei quanto, eu botei uns trocos também, eu não me lembro quem mais botou uns trocos, e veio um cidadão, não me lembro quem, colocou, porque não tinha nada. Cada um trouxe uma cadeira de casa, umas canetas, e aí o seguinte, só que assumimos na segunda, na quarta-feira já veio o ICMS, veio a parcela, que eles veio no momento, no meio da semana. E já no dia 10... veio a primeira parcela do FPM. Isso foi uma loucura, aquele dinheiro que tinha ali. Aí a gente via, e nossa folha, a primeira folha de pagamento, eu não me lembro, era 5%, 6% só. Nem isso não era. Porque nós tínhamos uma zeladora, uma secretária, aí no começo entrou, acho que o Gilmar, aí o Santana, né, que era o gênero do Rudinho, entrou a Dulce, eu acho como secretária de Educação. A Dalira como secretária de saúde, acho que foi. E a Dulce, Educação. Isso. E aí começou, devagarzinho, começou a andar, porque precisava depois começar a fazer aquelas maquininhas de escrever, aquelas antigas, né, bater a coisa, né?
E me lembro muito bem que a Márcia, na época, a minha sobrinha, ela entrou junto ali, porque ela veio aí, ela era bem dinâmica, então ela fazia tudo a parte de entrada ali, né? Que era no predinho do Peixe, assim. Então, depois, aquilo que falei, a questão de se criou uma estrutura, principalmente a estrutura maior que o governo criou foi no tempo do PT, que na verdade, o Lula, ele começou a criar a questão de vários segmentos, principalmente na saúde, que, na verdade, a princípio era para vir todo o recurso do governo federal. Mas se criou, na verdade, aqueles programas, aí vinha aqueles troquinhos do governo e começou a criar corpo, na verdade, assim, em despesas, né? Mas, graças a Deus, foi, nos anos ali, foi uma folha e sobrava para você fazer obra, para comprar patrola, para carregadeira, para comprar caminhão, para depois começar a construir. Então, foi realmente um começo. E eu acho que a gente deve louvar, a questão da prefeitura. Claro que se você olhar hoje, faria diferente, né? É uma prefeitura que serve como exemplo, né? É um cartão de visita, mas na época podia ter aproveitado o terreno para fazer o porão para você hoje ter o arquivo morto, tanta coisa que podia ser feita na época, que nós não temos problema de solo aqui, né? Mas tudo bem, na época, se pensar diferente, o projeto lá, o cara que fez, eu me lembro, o Enio Perim, ele achava que tinha que ser assim, né? Então, na verdade, hoje você vê que seria diferente. Mas então são várias coisas assim, que principalmente o que tinha a colaboração da comunidade aí, que ajudou muito. Isso foi essa união no primeiro consenso. E só não saiu o segundo consenso por causa de 2 pessoas. Se não tinha dado o segundo consenso, o terceiro consenso, o quarto consenso. E por isso que Quatro Pontos deu essa explosão. Então, na verdade, se deve muito a isso aí. Claro que hoje é mais difícil para conseguir consenso, né? Mas graças a esses consensos que foi a explosão maior, porque nós, se tu olhar a estrutura nossa, nós não perdemos por muito pouco para os municípios que têm royalties, que se trabalhou em cima disso. Se tu olhar a nossa estrutura, principalmente da industrialização, para nós aí, hoje eu estou na parte de Secretaria de Finanças, eu vejo assim, todo mês a arrecadação aumentando, principalmente que começa a voltar essa questão das indústrias que tem aí. E principalmente, o que eu sempre falo, nós devemos uma vantagem que geograficamente nós estamos bem colocados aqui, centralizado. Então, por isso, a gente leva uma pequena vantagem dos outros municípios. Muito bem. Estamos conversando com Paulo Brando. Paulo Brando, que foi vereador por 4 pontos quando pertencia para Marechal, depois foi vice-prefeito, no primeiro mandato, junto com o Rudinho. Depois foi vice-prefeito do Silvestre, é isso? Silvestre se elegeu como candidato único, né? E o Silvestre se reelegeu como candidato único. Daí, na verdade, eu fui secretário de aviação. Secretário de Aviação e Obras. Sim. Quem era o vice-prefeito do Silvestre? O Rudão. Ah, o Rudão, tá certo, é verdade. Aí a gente pensou o seguinte, só colocando, na época que daí o Rudão, a gente trabalhou com nós na secretaria, ele era para ser meu vice. A gente pensou em fazer, mas sabe a questão de partido, acho que era PDT na época. PDT. Né, o Rudão era PDT. Então, PDT, na verdade, porque de outras pessoas, que é aquilo eu digo, se você dentro, tu tem que ter uma liderança que tem força, que nem o Marcos sempre dentro do Democrata, né? A gente dentro do PMDB. Então, ali foi uma questão, mas a gente não levou muito para o lado, e eu me lembro muito bem a questão política, aquilo que o Marcos falou. Então, claro que o Werner Wanda e o Hélio Rusch fizeram campanha para o Rudão na época. Eu não sei, não me lembro quem era o vice do Rudão. Era o Danilo. Falecido Danilo, meu tio. Então, o que nós fizemos, na verdade, é o seguinte, quando foi depois da eleição, a primeira coisa, aquilo que o Marcos falou, é interessante. Mesmo na campanha, o Hélio e a coisa, na verdade, era contra o nosso grupo, fazendo política. O que eu fiz? Na primeira festa que teve isso aí, em Rondão não tinha esse troço de chamar a cara de oposição no palenque para falar. Lá não tinha. Aqui o que eu fiz? Na primeira festa é o seguinte, chamei o Hélio, chamei o Werner e começou, aí o Esperafico se elegeu também, e começou a vir verba. Eu me lembro, desde a Casa da Cultura, do Posto de Saúde. O Posto de Saúde, na verdade, ali veio uma verba do governo federal e uma verba do governo do estado, mas a maioria era do município. Mas esse centro esportivo que tem na escola, me lembro, tinha vindo um recurso quando era prefeito para construir uma quadra coberta, me lembro, era 20 mil. Aí, automaticamente, o governo e o Esperafico me conseguiram uma verba do governo federal para a construção desse ginásio. Mas eu tinha que ter a área, me lembro muito bem que aquela vez eu acho que o Marcos era vereador, nós compramos aqueles 2 terrenos ali, do Seu Clima,
e desapropriamos um tanto da rua, né? O Max era vereador, passou o projeto pela Câmara, né? Porque já pensando questão de... Eu sempre prezo muito por isso aí. A gente não quer condenar prefeito nenhum que passou aí, principalmente depois da gente, né? A questão de localização, você tem que ter muito cuidado disso aí. E teve aí um prefeito que colocou algumas coisas mal localizado. Fez, buscou, fez, está aí feito, né? Mas eu acho que escola, posto de saúde, você tinha que ter jogado tudo mais perto uma coisa centralizar a coisa. Depois você construiu o postinho lá em cima. Podia, para o município não custa comprar um terreno e fazer pertinho. E mesma coisa, questão da escola também, está aí, é ótimo. Só que há uma despesa muito grande, você precisa criar uma estrutura nova para atender aquilo ali. Então, na verdade, várias coisinhas, mas cada prefeito, eu acho que todos eles trabalharam muito bem, mas é uma questão muitas vezes de visão. Então, na verdade, é por isso, eu sempre digo também, falo hoje para o prefeito João, né, uma questão de você tem que organizar bem isso aí, né? Mas graças a Deus, hoje eu vejo aí, até elogiando o Max na saúde, o trabalho que o Max está fazendo, muitas vezes, eu sempre digo, para você ser secretário de saúde não precisa ser médico, não precisa ser um doutorado, não, você tem que ter vontade de trabalhar. Porque eu sempre digo, mesma coisa na prefeitura, quem faz acontecer são os funcionários, os técnicos, né? Você tem que supervisionar. Então isso, eu vejo hoje o Carlos na aviação, em todos os setores aí que está na prefeitura, um trabalho excelente, principalmente, voltado para os interesses do município. Isso que é importante. Com certeza. Muito bem, estamos conversando com dois pioneiros, né, da política, pioneiros nascido aqui, inclusive, né, o Paulo que chegou no início da década de 60 também, né, já dá para considerar como pioneiro também, né, e o Max como nascido, filho de pioneiros também, né. Nasceu em que ano, Max? 61. 61. 20 de outubro. 20 de outubro de 61, né. Vou fazer 60 anos esse ano. E, Max, como você vê hoje, né, se comparar, nós vemos, por exemplo, dá para comparar Sarandi e Vila Nova, né, por exemplo, que não aproveitaram essa carona aí, né, que Quatro Pontos conseguiu pegar, né, e conseguiu se emancipar junto com o Pato, Mercedes e Entre Rios também, né, que aproveitaram esse embalo e conseguiram se emancipar e se tornar... Você já imaginou se Quatro Pontos não fosse município hoje? Eu acho que seria uma margarida da vida, né, infelizmente, né. Vila Margarida. Isso, mas graças a Deus, eu acho que Deus sempre ilumina as pessoas do bem para tomar atitudes para o bem, né, e eu sei que na época... teve a oportunidade, teve pessoas com muita coragem, com muita vontade, e a população queria, né? No plebiscito ficou muito bem claro. Eu converso bastante com o Miguel está há um bom tempo já como agendador da saúde, né? Então ele até em 2017, um dia ele me falou, Marco, você tem um coração muito bom, você está liberando muitos exames, você vai ter problema, final de ano não vai fechar as contas. Falei, Miguel, não te preocupa com isso. Eu falei, porque nós vamos buscar através dos deputados, e aí que vem a importância, como o Paulo falou antes, quando ele chamou os deputados de oposição ao governo dele no palanque para dar a palavra, e com certeza ele conseguiu fazer um grande feito, porque ele conseguiu atrair eles para trazer recursos para o município. Isso que tem que ser feito, você tem que usar a inteligência nessas horas. Eu acho que não há partido na hora que você for prefeito, tipo eu que estou hoje na saúde, para mim lá não tem partido político na saúde, lá é atender bem as pessoas dentro da possibilidade que nós podemos fazer. Mas hoje eu vejo na criação do município foi o feito maior que podia ter acontecido na história do nosso município hoje, né? Porque eu vejo em todas as áreas, se vê hoje 800 e poucas crianças participando da Casa da Cultura. Você vê, nós temos uma creche, nós temos uma aviação em obras lá, o Carlos, que é o secretário, com um monte de máquinas, fazendo asfalto no interior, Paulo, olha a qualidade de vida que está se levando para o interior, né? Se olhar nossa cidade está bonita, está organizada. Inclusive, se você comparar, né, com esses asfaltos do interior, Rondon não tem isso no interior. Não, nós estamos dando... Rondon não teria nenhum quilômetro de asfalto. Eu posso falar da minha secretaria, eu faço um desafio a qualquer cidadão, pega Entre Rios, Pato e Mercedes. Os 3 secretários lá são meus amigos, são gente boa demais, são batalhador, mas em termos de exame, o município de Quatro Pontos, que não tem royalties, libera muito mais do que esses municípios, que tem muito mais dinheiro. Pato Bragado tem 12 milhões ano a mais por causa de royalties, né?
Então, por que acontece isso? Porque nós temos um prefeito e um vice-prefeito em Quatro Pontos. Quando em 2017 assumi a secretaria, tinha 2 carros velhos. Hoje estou com 6 carros bom, novo, mas nenhum foi pago com recurso do município. Tudo foi buscado. Então, isso tem que tirar o chapéu para o nosso prefeito João. Ele corre atrás. Muitas vezes as pessoas falam, mas o prefeito viaja muito. Mas tem que viajar, tem que buscar. Eu sei que isso dá resultado. Então hoje nós temos uma big de uma estrutura para atender. Hoje se um vovô precisa de um carro para ser levado para Rondon, para Toledo, para Cascavel no metro, nós temos condições de levar ele. Então isso é qualidade de vida. Agora imagina, Afonso, se nós fosse hoje distrito. Talvez nós ia ter de repente aquele postinho, Paulo, que na época se foi vereador, que foi subprefeito, foi ampliado lá, construído, talvez tinha sido ampliado. Médico que nem Sarandi, uma vez por semana. E hoje nós temos um médico todo dia, então essa é a diferença, a qualidade de vida que deu. Claro, Afonso, nós precisamos sempre agradecer também a nossa população. A nossa população é uma população muito ordeira e muito trabalhador. Porque se você olhar hoje a nossa arrecadação, o Paulo que está no financeiro hoje, ele acompanha isso mês a mês, ela sobe bem. Por quê? Porque nós temos pessoas que estão trabalhando o nosso comércio, nossas indústrias e nosso agricultor, que dá uma arrecadação muito boa, porque hoje nós temos pequenas indústrias em todo o interior. Então agora com esses asfaltos que o prefeito João e o Thiago estão fazendo aí, isso dá uma qualidade de vida de primeiro mundo, na verdade. Então eu acho que se nós olhar para trás, Paulo, nós podemos deitar no nosso travesseirinho de noite e podemos só agradecer. Agradecer a Deus por ter nos dado essa inteligência na época de começar o movimento, de correr atrás. Eu acho que esse orgulho nós precisamos ter. E eu sempre levo o outro lado. Não é que o município tem que ser a maior indústria, mas veja bem quantas pessoas hoje ganham o pão de cada dia como funcionário público, né, que estão lá atendendo a nossa população. E esse dinheiro, ele circula no nosso comércio também. Vamos supor, se nós fosse distrito, eu não sei se nós ia ter 2, 3 mercados bons aqui em Quatro Pontos. Hoje nós temos. Por quê? Porque o município, ele traz dinheiro. O próprio recurso que vem, ele é gastado no nosso comércio. E o comércio tem como investir, né? Aí, investindo agora em mais casas, amanhã depois tem que sair mais casas, loteamento saindo. Então, você vê tudo crescendo. E graças ao ser município, porque se não fosse município, pouca indústria ia ter interesse em se instalar aqui. Ela ia procurar outros centros, né? Então, foi muito, muito bom isso. Paulo, você que acompanha mais aí, né, tá estando mais aí também à frente aí do setor de finanças, né? Quantas casas mais ou menos tem hoje em andamento? Quantas construções no município? Olha, assim, eu te falo agora certinho, mas ele deve ter hoje em torno aí de umas 80, 90 casas quase hoje que está sendo construído. Mas aí você imagina, Afonso, a hora que liberar agora aqui o condomínio Caribe e o Havaí, vai ser uma explosão. E também naquele loteamento Momba, praticamente venderam todos os terrenos. Então é uma loucura se tu for aqui no Primavera 1, 2, né, que é o loteamento aqui, é Primavera, né? Uhum. Você quase não tem mais terreno, ocupado, né? Tudo construído. Aqui agora, aí embaixo, aqui no loteamento que tem, Quinta do Sol, o que estão construindo é uma loucura, né? Então, voltando, eu acompanho principalmente a arrecadação, até é surpreendente. Se você pegar também a nível nacional, você vê a previsão ano passado, o nosso PIB vai ser de 0 para baixo, né? E hoje você vê nosso PIB, né? Então, principalmente a questão do agro, né? A questão desse preço aí que está os produtos, né? Mas principalmente o que me chama a atenção, Afonso, lá onde eu estou nas finanças, o que está vindo gente colocando coisinhas, o que está saindo de alvará, uma ramificação em várias coisas, nem sei onde é que vai arrumar todas as salas, né? Está me chamando muita atenção, aí 4, 5, 6 alvará por semana, coisas novas que está vindo, né? Então, como isso é bom, sabe? Porque o povo está acreditando no nosso município. Então, na verdade, aquilo que o Marcos falou, se você pegar o nosso patrimônio, que é do povo aqui do município, isso é incalculável. Se nós não fosse município, nós não teria nada. Então, se você pegar, fizer um levantamento disso, né, e isso é incalculável. Então, me lembro, nós, quando na Câmara de Vereadores, que nós fomos agora na outra gestão, a gente era vereador, aí foi feito um financiamento também para dar aquele começo, o pontapé inicial da questão dos asfaltos no interior.
Então, na verdade, eu tive fazendo um levantamento, na verdade, isso, o benefício que traz isso, na verdade, aquele financiamento praticamente não vai representar muito, porque vai dar o retorno. Eu vejo, antigamente o FPM era sempre maior que o do governo federal, que o ICMS. Hoje o nosso ICMS está à frente de todos os novos municípios aí que foi criado. Mas um trabalho, e isso ainda que recém está começando essas novas indústrias que o João e o Trago trouxeram aí você pensa, a hora que vier todo o vapor aqui, a Cargill, a ampliação que ela está fazendo aqui, a hora que vier, já está se instalando essas outras empresas aqui, então, na verdade, vai vir isso porque quando se instala uma indústria nova, o resultado vem dali 2 anos, né? Então, na verdade, tem uma tendência muito grande do nosso ICMS aumentar. Claro que agora a questão de desloteamento e condomínio, nós vamos ter mais problema social também, vamos ter mais gente no posto de saúde, vamos ter em vários setores, né? Então, mas eu fico tão feliz porque se tu fizer um levantamento, Afonso, da estrutura, do capital que representa o nosso município na parte do município, que na verdade não é do prefeito e nem do vice-prefeito, nem dos vereadores, é do povo que está aí. Então, na verdade, eu já conversei com o João e sempre falava isso quando eu estava na Câmara, né? O que nós precisamos resgatar é a questão da história dos nossos pioneiros. Então, o que eu venho colocando para o João, nós temos agora essa rua coberta, que eu achei de uma beleza fantástica isso aí, e coloquei esse dia, estava colocando para o João, para o Tiago, nós precisamos resgatar, e eu tinha feito vários requerimentos na Câmara já, de nós resgatar de uma seguinte forma, de fazer uma forma de uma tarjeta, um produto bom, que o custo não é alto, e de nós colocar nesses pilares hoje que tem aqui na entrada da praça, nessa rua coberta, de nós pegar de 50 a 60 primeiro, e colocar o nome do pai e o nome da mãe. Então nós não podemos esperar muito para não perder essa história. Então nós podemos também colocar lá dos primeiros vereadores, fazer um portalzinho. Eu vi isso lá em Toledo, fazer também dos prefeitos, né? Então eu acho que nós precisamos resgatar essa história para nós não perder isso. Então tu pega aí, vamos supor, pega 5 anos ou 10 anos, que naquele tempo não tinha muito morador em Quatro Pontos. Mas, na verdade, temos tanta coisa e eu vejo, se for fazer um levantamento, eu um dia desse quero fazer um levantamento aproximado do que representa em valores do patrimônio que é o município de Quatro Pontos. Muito interessante. Inclusive, registrar o Rui Pires, né? Está lá ouvindo, né? Está lá ouvindo lá em Guaratuba, né? Piratuba. Guaratuba, Santa Catarina. Obrigado, Rui, pela audiência lá, acompanhando. Inclusive ele falou, me passe o telefone do Paulo Brando, preciso falar com ele. Aí, velhos companheiros aí da jornada de emancipação de Quatro Pontos, mandar um abraço e reconhecer, né, o trabalho que o Rui também fez, assim como os demais integrantes da comissão pró-emancipação aqui de Quatro Pontos. Max, nesse contexto mais ou menos, já temos 11 horas e 2 minutos, o que você gostaria de dizer ainda com relação a esse crescimento de Quatro Pontos? Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer também algumas coisas, né? Eu sempre digo, eu tenho que agradecer a minha família, que eu sei que a gente muitas vezes estava ausente hoje ainda, principalmente a função que eu ocupo hoje. Preciso agradecer a toda a comunidade de Quatro Pontos que sempre confiou também na pessoa do Marco, né? Eu estou aí com 7 mandatos de vereador, 4 anos de secretário de obras, agora com 4 anos e poucos já de secretário de saúde. Então é uma vida doada à população, com toda certeza. Eu comecei muito novo, né, com pouca experiência, e hoje eu posso assim dizer que eu aprendi muito. Eu acho que eu fiz várias faculdades nessa vida pública. E dizer também que o nosso município tem muita coisa boa ainda para acontecer, e eu sempre torço e peço a Deus que ilumine sempre os nossos gestores, que sempre tenhamos pessoas de bem dentro do Paço Municipal, dentro da Câmara de Vereadores, pessoas que não pensam para si, mas que pensam sim sempre na coletividade, sempre para o bem-estar da nossa população, porque nossa população ela merece cada vez melhor atendimento, cada vez progresso a mais, porque ela produz. Porque eu sempre digo, não é o prefeito, não é o secretário, não é o vereador que fabrica dinheiro, mas sim quem traz o recurso é a população que paga os seus impostos, que produz, que trabalha. E nós tivemos essa semana, Alfonso, também quero registrar isso, tivemos em conjunto com o nosso prefeito em Curitiba
a qual nós tivemos uma audiência com o Beto Preto, secretário de Saúde do Estado do Paraná, que nós levamos o projeto do pronto atendimento para dar o toque final. Então nós tivemos assim uma recepção muito boa da parte do secretário, inclusive ele chamou o assessor dele e pediu que esse projeto fosse prioridade, que seria a prioridade número 1 hoje, para que realmente fosse logo aprovado, e com a promessa também de liberar recursos através da SESA, da Secretaria do Estado da Saúde, para as reformas e equipamentos para nós equiparmos. Aí vocês imaginam nós termos agora no pronto atendimento, na hora que estiver funcionando, a nossa população não precisa mais ser levada para Entre Rios. Nossa população vai ter o seu local aqui em Quatro Pontos, o quanto a saúde vai dar mais um salto. E aí às vezes eu faço algumas reflexões, como Deus é bom muitas vezes comigo. Nós vamos escrever mais uma vez uma história. Vou fazer parte de uma equipe do João, do Tiago, de todos os secretários, todos os vereadores, onde que nós podemos implantar um pronto atendimento no município de Quatro Pontos. Se na época, quando nós emancipamos, falava disso, realmente era sonhar. E hoje vai ser realidade. Então é isso que tem que acontecer. Pena que no passado nós tivemos um hospital funcionando, foi deixado fechar, não podia jamais deixar de fechar, né? Mas aconteceu. E agora nós vamos reabrir ele, o município já é proprietário dele, né? A população de Quatro Pontos é dono desse hospital, e ele vai ser reformado e vamos atender, fazer funcionar. Mas eu digo que a história política nossa, minha, do Paulo, do Valdir, do Nilton, do César, ela ficou registrada assim. E eu digo com muita tranquilidade isso, Alfonso, que nós fizemos o que era o momento de ser feito. Nós tivemos a coragem e a grandeza de ter feito e fizemos algo, não para alguém um dia querer aparecer com isso, mas sim fizemos em prol da nossa comunidade, porque nós sonhávamos com 4 pontos melhor. E com certeza hoje nós podemos dizer que nós temos um 4 pontos melhor. E cada vez vai ser melhor. E agradecer a ti, Afonso, pelo espaço. Eu acho que esse programa dos pioneiros realmente pegou muito bem. Eu, olha, quando não consigo escutar ele ao vivo, mas depois eu assisto ele na internet, né? É fantástico. Pessoas contando as histórias e relembrando as histórias de Quatro Pontos. Então isso é muito importante. E dizer que Deus continue abençoando a todos nós e aos quatro-pontenses, que nós tenhamos sempre muita paz, muita saúde, principalmente no momento difícil que nós estamos passando por causa da pandemia. E ainda quero reforçar que a população se cuide. Já tem uma boa parte vacinada, mas nós precisamos se cuidar, que o vírus está circulando e infelizmente está levando pessoas a óbito. Então nós precisamos ter esse cuidado. Um abraço a todos e obrigado pela atenção das pessoas que estão nos assistindo e principalmente a você, Alfonso, que está na frente da rádio, sempre auxiliando, principalmente a Secretaria de Saúde, e cada vez que nos precisava alguma coisa, sempre está à disposição para atender a nós, porque sabe que o objetivo é sempre a população. Um abraço a todos. Com certeza, muito obrigado ao Marco Antônio Vickert, o Max, né, por ter atendido esse nosso convite, ter chegado aqui, né, a gente já tinha agendado para sábado passado, daí chegou, né, um rapaz que veio aqui, que falou muito bem também, né, sempre é importante a gente acolher, né, autoridades que vêm de fora também, né, como foi o caso aí do delegado, né, da Polícia Federal, que com certeza enriqueceu um pouco a nossa programação. Paulo, as suas considerações também, e falando sempre sobre essa evolução que nós tivemos. Na verdade, eu também agradecer a você, Afonso, principalmente, e lembrar também que o Afonso fez parceiro nosso uma vez também, foi secretário da Indústria, Comércio e Agricultura, né, Afonso? Acho que foi por 4 anos, né, Afonso? 4 anos. Isso, então, na verdade, também faz parte da história, né? E principalmente lembrando, você colocando a questão da rádio, né? A rádio também foi uma comissão praticamente, né, Afonso? Claro, o Afonso encabeçou, né? Nós éramos, acho que em 7, né, Afonso? O seu, Herminho, o Silvestre, o Paulo Krieger, o Gilmar. Isso. E o Salésio, né? Isso. Então, na verdade, está aí hoje. Eu considero hoje um veículo de comunicação para 4 pontos aí. A gente vai no interior, vai no lugar, você realmente escuta a rádio comunitária de 4 pontos. Então é muito importante isso também, agradecer pela oportunidade que a rádio tem dando, eu acompanho também.
através do Zap, coisa, né, e na internet também, né, de tudo isso, e principalmente a gente nota que em Rondão muita gente ouve também a Rádio Tropical. E principalmente eu quero agradecer em tudo isso aí, que eu sempre tive na retaguarda, aquilo que o Márcio colocou, a minha família, minha esposa Sônia, né, que sempre na retaguarda ajudou, e em todo sentido, eu sempre digo que você tem que chegar em casa, tem que ter alguém aí na retaguarda. Também a minha filha, né, que minha família é pequena, eu só tenho a minha esposa, a minha filha e 2 netinhas, né, mas é um espetáculo, a família é a coisa mais importante, né, que nós temos na nossa vida, que é o nosso porto seguro. E também dizer que o povo não facilita. Nós estávamos, né, Marcos, você na saúde, nós estava quase zerado o nosso problema aqui. Então, gente, quando se reúne 2, 3, mas não se esquece de usar máscara e principalmente o distanciamento. É muito importante a questão da máscara. Então eu principalmente tenho muito cuidado na nossa casa, nossa família, né? E a gente sabe do Max, da luta que ele tem, e acaba a gente no meio do caminho perdendo amigos e coisa, né? Então, que Deus abençoe todo mundo, mas que cada um faça a sua parte. Para nós chegar daqui uns 30 dias, de repente está zerado, né, Max? Que vai facilitar para vocês lá também. E agradecer ao Afonso pelo espaço, e que a gente sempre, muitas vezes esteve aqui, né? E daqui uns dias, na verdade, a gente vai voltar. Eu quero colocar algumas coisas que a gente tem em mente lá nas finanças, aí é uma questão mais funcional, né? Mas isso para um outro momento. Então, agradecer realmente e desejar a toda a população de Quatro Pontos, que são os nossos grandes colaboradores em todos os sentidos, que faz acontecer, os pioneiros também, hoje já bem menos, mas está aí. Então está aí, está acontecendo, e eu sempre digo, eu sempre falava isso na Câmara também, nós temos exemplo quando vem gente de fora. Município limpo, município organizado, centralmente, e agora no interior, principalmente. E eu tenho que agradecer ao João e ao Thiago, essa luta, a questão desses asfaltos. Tenho certeza que a meta do João e do Thiago é asfaltar mais 20 quilômetros. Vamos ter com o tempo para a aviação, vai ser uma facilidade. E aquilo que o Max colocou, é só vendo o que veio de recurso, isso graças ao nosso deputado. Pena que nós perdemos um deputado aí de mão cheia, né, que dá um certo desfalque. Mas temos ainda deputado, e principalmente a gente não lembrou, o deputado Esperafico na tempo, o que ele trouxe de recursos, se tonalizar, e o João que foi buscar de recursos. Essa parceria Itaipu é muito importante. Então, está de parabéns toda a comunidade, principalmente essa industrialização. Nós vamos ver daqui 20 anos, tomara que nós estamos vivos ainda, vamos ver o que representa Quatro Pontos. A valorização da terra que teve tudo aí, dos terrenos aqui, é uma loucura. Então está de parabéns à comunidade e a você, Afonso, por criar esse programa. Muito obrigado a toda a comunidade. Um bom final de semana. Muito bem, nós agradecemos, né, a presença aqui do Paulo Brandt, que tem uma grande história junto ao município, né? E vamos entregar uma pequena lembrança, né? Um troféuzinho elaborado pelo Oda Sérgio, né? Nosso parceiro aqui também, dos Pioneiros em Destaque. Ele prontamente abraçou a causa também, né? E colocou o mapa do município, né, em cima, né? E o estilo Enxaimel, que é o estilo, né, aí Pioneiros em Destaque, né, homenageando os pioneiros. Um troféuzinho que a gente faz questão de entregar para o Paulo Brandt aqui também, né? E também para o Marco Antônio Vick, do Max, né? Esse troféuzinho, né? Vou mostrar de perto aqui para a câmera também, né? O pessoal visualizar esse troféu aqui. Max, parabéns também pela sua atividade junto, né, à comunidade de Quatro Pontes, junto à comissão emancipatória, na Câmara de Vereadores, como secretário também, da mesma forma o Paulo, que foi vereador por Marechal, né? Então foram os batalhadores, né, que eram vereadores na época e que abraçaram essa causa de tornar Quatro Pontes município, e com certeza, né, ocupam um lugar de destaque aqui no nosso município, principalmente nós aqui da Rádio Tropical também. Nossa homenagem especial a vocês também aí por esse trabalho maravilhoso, né, que fizeram nesses anos todos, né? E parabéns mais uma vez, né, para vocês, e obrigado pela vinda aqui ao nosso programa. Vamos encerrar a live aqui, agradecendo a todos, né, pela participação no nosso programa.